E agora sim é hora do nosso quadro Saúde em Dia. E hoje é cada vez mais comum as mulheres recorrerem a métodos anticonceptivos para interromperem a menstruação. Isso por vários motivos, para evitar a cólica menstrual, sangramento acentuado, tensão pré-menstrual e até manter o relacionamento sexual. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui hoje o ginecologista obstetra Carlos Alberto Santiago. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Saúde em Dia. Bom dia aos telespectadores do quadro Saúde em Dias. Como os médicos encaram o uso de anticoncepcionais para interromper a menstruação? Existe uma preocupação muito grande por parte dela. Se nós olharmos as diversas fases da vida da mulher, nós vamos verificar que existe uma necessidade, muitas vezes, até de interromper. Por exemplo, um relacionamento conjugal, onde o companheiro viaja, o esposo viaja e vai retornar exatamente naqueles dias, onde ela se encontra menstruada. Ou mesmo uma viagem programada e coincide exatamente com a menstruação, o dia da menstruação. Ou mesmo aquelas mulheres que têm sangramento abundante, ou mulheres que têm cólicas excessivas. As adolescentes. As adolescentes em especial, por exemplo, que tem uma viagem, que tem alguma coisa, que tem uma cólica excessiva, ou mesmo que tem a tensão pré-menstrual, com a irritabilidade, com a insônia, com o mal-estar, que às vezes até as outras pessoas até dizem assim, a mulher está naqueles dias. E os hoje filhos, ela tá que tá, né? Hoje as coisas não estão bem, passa por longe de minha mãe, passa por longe porque as coisas não estão bem. É o companheiro também que diz, e hoje ela está que... Chutou o pau da barraca. Virou. Então, recorre-se ao método, à utilização de pílulas anticoncepcionais na utilização prolongada, que vai cessar a menstruação, pelo menos durante aquele tempo. Agora, como funciona esse processo de interromper a menstruação por meio dos anticoncepcionais? Em especial através do uso contínuo. Por exemplo, existem pílulas anticoncepcionais que são 21 comprimidos durante o uso do ciclo e descansa 7 dias. Outras são 24 dias, descansa 4 dias. Mas e depois disso aqui, da parada, a mulher vai menstruar. Então, o uso contínuo vai favorecer e vai auxiliar, fazendo com que ela não menstrue. O uso de método anticonceptivo, ele compromete a fertilidade da mulher? Esse é um aspecto muito interessante, porque isso é um mito. Na verdade, se nós olharmos do ponto de vista lógico, a mulher que utiliza um método, uma pílula anticoncepcional, qual é a primeira orientação que faz? Não esqueça, ou se esquecer que pelo menos 12 horas, até 12 horas você tome o outro comprimido. Por quê? Porque aumenta o índice de falha. Então, se aumenta o índice de falha na utilização equivocada desse comprimido, por que vai interferir na fertilidade? Além do anticoncepcional oral, quais são os outros métodos para se evitar a menstruação? Existe o injetável, por exemplo, além da pílula que você está me colocando. Existe o injetável, que são pílulas mensais, ou as pílulas trimestrais. Existem vários outros métodos. A modernidade fez com que se criasse opções. Por exemplo, existe implante, existe o transdérmico, que é um adesivo que se coloca na pele. Existe, por exemplo, dispositivo intrauterino, ou seja, o DIU com hormônio, que permite, por exemplo, que não somente regularizar o ciclo, não somente coibir a cólica menstrual, não somente inibir a TPM, mas também o mau humor, em especial, aquele que cria os atritos conjugais, os atritos afetivos. Então, não somente isso, que permite corrigir ciclos menstruais, mas também pode inibir a menstruação. Até porque a menstruação, se for olhado de um aspecto geral, vamos respeitar a informação popular. Alguns tratam como incômodo, outros tratam estando naqueles dias críticos, outros tratam, por exemplo, como se fosse um mal-estar. Um destempero da mulher. Destempero.
Então, são tantas as acusações com relação à menstruação, outras tratam como se fosse uma sujeira. Isso é um resquício, por exemplo, um resquício até do passado, porque o passado, a mulher, ninguém podia se aproximar da mulher que se encontrava menstruada, porque era uma purgação. Aliás, tem um fato até muito interessante. Visitando um estado, numa plantação de morango, num desses estados, era um estrangeiro que cuidava. Então, quando foi visitar, ele disse, tem alguma mulher menstruada? Isso me chamou. Não, porque incomoda a plantação. Então, ela não pode, não é permitida entrar. Veja o conceito que se tem. Não. Doutor, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Você em Dia. Tenho certeza que as mulheres adoraram as informações e os esclarecimentos também. Estamos às ordens. Agradeço a oportunidade. Qual o telefone para contato? 3-213-1209, Clínica Integrada Homo. Clínica Integrada Homo. Perfeito, então, doutor, muitíssimo obrigado por sua participação. Um ótimo dia para você. Para todos os telespectadores e para você, Tamires. Obrigada.